Palavras de fé você ouve aqui. Rádio Barroso Mix. O zelador da fonte. Conta uma lenda austríaca que em um determinado povoado havia um pacato habitante da floresta que foi contratado pelo conselho municipal para cuidar das piscinas que guarneciam a fonte de água da comunidade. O cavalheiro, com silenciosa regularidade, inspecionava as colinas, retirava folhas e galhos secos, limpava o limo que poderia contaminar o fluxo da água corrente e fresca. Ninguém lhe observava as longas horas de caminhada ao redor das colinas, nem o esforço para a retirada dos entulhos. Aos poucos, o povoado começou a atrair turistas. Cisnes graciosos passaram a nadar pela água cristalina da fonte. Rodas de água de várias empresas da região começaram a girar dia e noite. As plantações eram naturalmente irrigadas. A paisagem vista dos restaurantes era uma beleza extraordinária. Os anos foram passando. Certo dia, o conselho da cidade se reuniu, como fazia semestralmente. Um dos membros do conselho resolveu inspecionar o orçamento e colocou os olhos no salário pago ao zelador da fonte. De imediato, alertou os demais e fez um longo discurso a respeito de como aquele velho estava sendo pago há anos pela cidade. E para quê? O que ele fazia afinal? Era um estranho guarda da reserva florestal, sem utilidade alguma. Seu discurso a todos convenceu. O Conselho Municipal dispensou o trabalho do zelador da fonte de imediato. Nas semanas seguintes, nada de novo. Mas no outono, as árvores começaram a perder as folhas. Pequenos galhos caíram nas piscinas formadas pelas nascentes. Certa tarde, alguém notou uma coloração meio amarelada na fonte. 2 dias depois, a água estava escura. Mais uma semana e uma película de lodo cobria toda a superfície ao longo das margens. O mau cheiro começou a ser exalado. Os cisnes imigraram para outras bandas. As rodas de água começaram a girar lentamente, depois pararam. Os turistas abandonaram o local. A enfermidade chegou ao povoado. O Conselho Municipal tornou a se reunir em sessão extraordinária e reconheceu o erro grosseiro cometido. Imediatamente, tratou de novamente contratar o zelador da fonte. Algumas semanas depois, as águas do autêntico rio da vida começaram a clarear. As rodas de água voltaram a funcionar. Voltaram os cisnes e a vida foi retomando seu curso. Meus amigos e minhas amigas ouvintes, assim como o conselho da pequena cidade, somos muito de nós que não consideramos determinados servidores. Aqueles que se desdobram todos os dias para que o pão chegue à nossa mesa. O mercado tenha prateleiras abarrotadas. Os corredores do hospital e da escola se mantenham limpos. Há quem limpe as ruas, recolha o lixo, dirija o ônibus, abra os portões da empresa. Servidores anônimos. Quase sempre passamos por eles sem vê-los. Mas, sem seu trabalho,
o nosso não poderia ser realizado, ou a vida seria inviável. O mundo é uma gigantesca empresa, onde cada um tem uma tarefa específica, mas indispensável. Se alguém não executar o seu papel, o todo perecerá. Dependemos uns dos outros para viver, para trabalhar, para sermos felizes. Pense nisso. Quantas vezes você não valorizou alguém? Quantas vezes, por ignorância, você deixou de valorizar o trabalho de alguém? Quantas vezes perdemos a paciência e não enxergamos aquilo que está à nossa frente? Eu desejo que a cada dia nós não sejamos como esse conselho aí da cidade que demitiu o zelador, mas que a gente possa valorizar o trabalho de cada um, de cada pessoa. Cada pessoa é uma pecinha importante na vida e precisa ser valorizado. O que custa a gente elogiar o trabalho de alguém? Uma pessoa que está limpando, uma pessoa que está cozinhando, uma pessoa que está construindo, uma pessoa que está desenvolvendo algum documento, enfim, tanto trabalhos diferentes. Muitas vezes passa na nossa mente dar um elogio, mas a gente não dá. O que custa valorizar o trabalho do outro, elogiar o trabalho do outro, valorizar o trabalho do outro? Pense se você tem feito isso.